Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, pessoal do Facebook, amigos e amigas. Estamos com um probleminha técnico aqui com o mestre e com o contramestre, mas já estamos resolvendo. Mestre Dunga, o senhor pode ir conversando com o pessoal, por gentileza, que daí eu vou tentando resolver com o mestre aqui. Certo. Uma boa noite a todos, uma boa noite ao mestre ventilador, mestre pandeiro, contramestre Fly, o estagiário Pezão, que é um aluno do contramestre Fly, aluno da escola, né, da mesma escola do contramestre Fly, está aí hoje também participando e já aprendendo para substituir o contramestre Fly. Ele vai substituir logo na brincadeira, ele está aí para nos dar um auxílio e também participar e aprender um pouco. Essa é a ideia das nossas lives, de termos um aprendizado. Nós estamos com um problema técnico, que era a questão do áudio. Vai ser aqui. Agora estamos ouvindo. Agora estamos ouvindo, mestre. Pronto. Agora está tudo ok. Tudo ok. Agora vamos... Então vamos fazer a abertura oficial, então? Vamos à abertura oficial, então. Vamos à abertura oficial. Resolvido o problema. Então, pessoal, mais uma noite de entrevistas aqui na página, na Identidade do Capoeira. Desculpem o atraso, mas vocês viram aqui que a gente estava tentando resolver o probleminha, por isso atrasamos um pouquinho, daí resolvemos entrar no ar, que é para vocês saberem que a gente estava aqui se ajustando. Inscrevam-se no canal Camugerê Cultural no YouTube, onde todas as entrevistas ficam armazenadas com autorização dos nossos convidados para futuras pesquisas, estudos e trabalhos. Nos sigam também no Instagram, os nossos endereços, meu do Mestre Dunga, vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, programa de entrevistas pioneiro do Facebook, com parceria oficial Prêmio Berimbau de Ouro Salvador, Bahia. No programa de hoje, eu e o Mestre Dunga estamos trazendo mestre ventilador, contramestre pandeiro, que vão falar sobre maculelê, histórias bacanas. Todo mundo que tiver dúvidas sobre o maculelê autêntico do mestre Popó e do mestre Vavá, vocês podem tirar as dúvidas de vocês hoje nessa live, porque o mestre ventilador e o contramestre pandeiro são filhos de mestre Vavá e netos de mestre Popó. Então, ninguém melhor do que essas duas figuras para estar tirando algumas dúvidas que ainda restam sobre o maculelê e também vão estar contando um pouco da história sobre família. Agradecer ao meu aluno aí, estagiário Pezão, que está acompanhando a gente hoje também. Mestre Dunga, meu camarada de todas as noites e também algumas tardes. Pode fazer a sua fala inicial. Boa noite a todos. Boa noite, contramestre Fly, estagiário Pezão, e boa noite aos nossos convidados especiais dessa noite, que vêm nos brindar com a verdadeira história, a história da família e a história do maculelê. Para todo amante dessa arte, tenho certeza que hoje vai poder tirar algumas dúvidas, vai poder conhecer um pouquinho mais da trajetória. Eu estou também muito interessado, né, em ouvir essas histórias. E dizer que o pessoal do Recôncavo Baiano e da região aí
já faz parte das nossas lives. Seguidamente, mestre ventilador, temos aqui a presença de alguém do Recôncavo, o mestre Limãozinho, sempre também já nos garantiu que vai lotar uma van para nos levar até aí, para conhecer esse berço, a nata dessa cultura. E, por último, dizer que nós estamos treinando o estagiário Pezão para substituir o mestre Fly. Ele está vacilando muito nos últimos dias, a gente está treinando o estagiário Pezão aí. Então, uma boa noite, mestre ventilador. Vou lhe passar a palavra para o senhor já nos contar como é que o senhor começa a capoeira, contar um pouco da história da família. Fique à vontade para suas considerações iniciais, mestre. Fique à vontade. Estamos sem som. Não estamos lhe ouvindo, mestre. Não estamos... o senhor está com o microfone desligado, mestre. Agora está desligado o microfone. É só ligar aí na tela mesmo aí. Embaixo da sua imagem tem um microfonezinho, é só o senhor habilitar. Isso. Pronto. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado pela compreensão de vocês. Desculpa pela essa demora aí e esse empecilho que a gente teve agora. Mas assim, quero agradecer já de coração a todos vocês e a você, né, meu grande amigo, pela essa oportunidade, tanto o mestre Dunga como o Fly aí, né? Agradecer a vocês pela essa oportunidade e a gente vai estar aqui para poder estar tirando algumas dúvidas do pessoal, né? Algumas coisas que foi colocado aí lá para frente em relação ao maculelê e falar para vocês que assim, a gente somos filhos de Vavá, mas a gente está aqui para poder aprender com todos vocês também, que a gente não veio só passar, que o maculelê, mesmo a gente sendo da raiz, mesmo a gente sendo da história do maculelê junto com o Vavá, a gente não pode dizer que a gente sabe tudo, mas vocês vão tirar algumas coisas assim a limpo, até do que vocês vêm ouvindo do maculelê, tá bom? Vou passar para o contramestre Bandeira aqui, para ele poder dar a fala dele também. Uma ótima noite a todos aí, né? Prazer aí estar falando com nosso amigo Fly, o mestre Dunga, Pezão, né? Pessoas que eu conheço por vídeo, né? A gente vai vendo. Hoje tem essa forma de conhecimento que é as redes sociais, né? Então a gente vai vendo essas pessoas e aí uma hora a gente tá aí falando um com o outro e isso é maravilhoso. Né? E a gente vem nessa trajetória, né? Começando capoeira desde sempre, desde a barriga de mamãe, na realidade. A gente fala que começou com 7 anos, né? Nada, a gente começou desde a barriga de mamãe, que a gente já ouvia, né? Então a gente começa desde ali. Mas eu me lembro que eu tinha umas rodas aqui na Ponte do Moringo. Acho que quem regia essas rodas era o mestre Carcará, né? E eu ia observar, inclusive eu tenho até uma música que fala sobre essa roda, né? Então eu ia observar essas rodas, ficava por debaixo das pernas dos homens, né? Que já eram homens na época, e eu, molequezinho, ia olhar e tal, e ficava olhando e admirado para ver quem era os mais ágeis, que fazia as melhores acrobacias. Então, assim, a gente começa a capoeira muito cedo, né? E aí, daí a gente vem com o Vavá, né? E a gente vai vendo a história, né? E aí a história vai se queimando nesse eixo aí, né? Capoeira, maculelê, capoeira. Uma boa noite a todos. Show de bola. Então, vamos entender assim, para vocês que são da raiz, para mim, e aí eu tenho todos os erros possíveis, né, por não ter raiz, para mim o maculelê sempre foi um folclore. A gente, quando utilizava nas apresentações de capoeira, a gente acrescentava também o maculelê como uma parte folclórica e o pior ainda, uma parte folclórica da capoeira.
Então, nisso, muita coisa se perdia. E eu queria que vocês pudessem nos contar um pouquinho o que é maculelê para vocês, né? Se existe essa ligação entre o maculelê e a capoeira e qual é essa ligação? Por favor. Mestre, eu acho que essa ligação do maculelê para a capoeira é muito fácil, porque a gente vê as pessoas falando da introdução da capoeira com o maculelê. Então, assim, o maculelê, ele já tem uma puxada muito grande do gingado da capoeira. Às vezes a gente até vê as pessoas falar que o maculelê não tem nada a ver com capoeira, o maculelê é uma coisa diferente, mas não é. O maculelê, ele tem um segmento legal que a gente faz porque no tempo do meu pai, ele já fazia o maculelê e no mesmo tempo, assim que terminava a apresentação, ele dava o início terminava com a capoeira. Então, ali ele dizia que para você poder jogar capoeira, você tem que saber pular maculelê. Porque a capoeira a gente não pula, a capoeira a gente dança, a gente luta. E o maculelê a gente pula. E esse lance do pulo aí, a gente vai falar para vocês, lá para frente eu vou explicar a vocês, porque tem pessoas que falam que o maculelê é dançado, entendeu? Mas aí lá para frente a gente vai estar explicando a vocês. A ligação do maculelê com a capoeira vem através da musicalidade, vem através do jeito de poder pular, porque tem alguns pulos na capoeira que a gente chama de salto, parafuso, aquelas coisas que a gente faz, então tem algumas coisas que é semelhante ao maculelê, tipo, o jeito de falar, não o jeito de pular, entendeu? Então, para a gente é um pouco dizer que não faz parte, que não tem vínculo nenhum, não. Tem sim, entendeu? Tem aquela coisa boa, sim, do maculelê com a capoeira. Quando falando essa questão assim, é meio que difícil de você falar, porque a gente vem já da terceira geração, né? Que a gente teve a oportunidade de conhecer a história, né? Porque assim, é muito fácil você contar histórias que alguém contou, que alguém falou e tal, e a gente sabe que um recado, ele é passado, e cada vez que vai passando, ele vai mudando, cada uma pessoa vai contando de uma forma, então é muito fácil você falar que alguém disse isso e tal, mas o que você viveu, eu gosto de falar aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho certeza e que foi passado pelo meu pai. Então, assim, essas coisas eu posso falar. Nos trabalhos que a gente faz, a gente gosta muito de deixar bem claro. Aquilo que não foi passado pelo nosso pai, a gente não gosta de estar muito entrando em detalhes, porque a gente não tem o profundo conhecimento. Então, falar por falar, eu não gosto de falar por falar. Okay? Mas é mais ou menos por aí. A introdução do maculelê com a capoeira e vice-versa. Ok, mestre? Sim, sim. E me diz uma coisa, o pai de vocês fazia parte de shows, ele apresentava shows com maculelê, e saía para fora? Como é que funcionou isso com o pai de vocês? Então, eu estava vendo algumas falas de algumas pessoas, e a gente fica triste quando a gente não consegue ver a veracidade das coisas, né? Falar de maculelê e não falar de popó, não falar de vavá, não está falando de maculelê. Porque quem conhece maculelê, mestre, vai saber que o maculelê se deu conhecido através de vavá. Popó, ele segura o maculelê, ele passa o maculelê para o vavá, mas quem leva o maculelê para o mundo é vavá. Então, assim, a gente fica triste com alguns comentários, sabe? E as pessoas eu acho que as pessoas, antes de ir para uma rede social,
para falar sobre a história de alguém que talvez, que eu acho até que não conhece a história e vai falar coisas que ouviu alguém dizer, eles têm que deixar as mágoas fora e procurar falar aquilo que tem conteúdo, né? Porque, tipo, hoje eu não posso falar da capoeira sem falar de bimba e sem falar de pastinha, é a mesma coisa. Se eu falar do maculelê, eu tenho que falar de popó e tenho que falar de vavá. E se eu falar só de popó, eu não vou estar falando do maculelê, sabe, mestre? Então, assim, vamos que tem muita coisa pela frente aí. Show, Deixa show. eu falar uma coisa para vocês aí também. Essa fala do pandeiro, isso aí me chamou a atenção, porque teve até algumas lives que foi até com o senhor e outros aí que a gente vem olhando, vem assistindo. Assim, a gente fica triste porque quando fala do maculelê, a gente sabe que o nosso avô foi quem traz o maculelê para cá, mas o Vavá é quem leva o maculelê para o mundo. Porque o nosso avô ele vai até Salvador, certo? E Vavá leva para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, levou para a África, para vários países lá fora. O único país que ele não foi lá fora só foi o Japão, que foi a minha primeira viagem para lá. Então isso eu sempre estou falando para o pessoal, sempre analisando. E a outra coisa é assim, a gente fica triste porque quando a gente vê as pessoas falar da forma que fala e não respeita a memória de quem já está lá, quem está descansando e está olhando o que eles plantaram, o que eles deixaram para a gente estar hoje colhendo, é muito complicado. E a última coisa em relação a essa fala que eu vou dizer é assim, eu acho que a gente tem que parar para analisar. Quando a gente vai falar de maculelê, aí eu vi as pessoas dizer popó, certo? O link que eu mandei para o senhor, mestre, Fry, que o senhor falou que já tinha. Ali tem muita coisa que o senhor, como eu falei, ali tem muita coisa que tem a esposa de popó, que está do meu lado, são 30 minutos que tem ali eu e ela falando, mas foi cortado, porque a gente está desmentindo tudo que está acontecendo ali. Mas lá para frente a gente vai conversando mais. Vamos lá que a gente vai chegar. Viu? Contramestre Fly, enquanto eu gostaria que tu colocasse uma foto, acho que tu tens aí, do mestre Popó, né, pra gente... rapidinho, em relação a essa foto que o mestre está postando aí, eu mandei para ele hoje não, acho que foi esses dias aí, e assim, as pessoas falam de maculelê, né, mas ninguém nunca tinha visto o rosto de Popó. Essa primeira foto que revelou para o mundo foi eu. As pessoas que falam de Popó e fala de Vavá, você não vê ninguém postar nada a respeito desse homem aí. Ninguém sabia como era o rosto dele. A primeira foto quem postou foi eu, que é a esposa dele que me autorizou. Legal, legal. Agora, antes de nós continuarmos no bate-papo aqui, eu vou só citar quem está assistindo a live aqui conosco, tá? Principalmente os mestres que estão aqui para a gente poder fazer essa referência a essas pessoas, tá? O mestre Giló, mestre Limãozinho, mestra Renata, mestre Máximo, mestre Jeremias, mestre Márcio, mestre Polar, mestra Felina, mestre Zedário, mestre Toiço, parece que, mestre Neguinho de Brasília entrou agora, mestre Sidney entrou, tá? Mestre Moraes está também conosco, e tem mais alguns outros mestres que eu acho que eu não, se me passou, o mestre Jean Pangolin tá conosco também assistindo, e a Fernanda Machado, mandando um abraço para vocês, né? E eu acho que tem mais outras pessoas que passou aqui, mas é que começou a entrar tanta gente aqui na live. Contramestre Dalina também tá. A contramestre Dalina. Isso, perfeito. Então, vamos voltar assim. Na família do mestre Popó, quantos filhos ele... Eu gostaria que tu meio colocasse um pouquinho sobre a família do mestre Popó. Quantos filhos ele teve? Quem mais desenvolveu o trabalho? O mestre Vavá era filho de sangue? Conta um pouquinho para nós essa história aí, por favor.
Deixa eu falar uma coisa pro senhor, mestre. A respeito disso aí, foi até bom o senhor tocar. É tipo assim, tem o Zezinho, Vivi, né? Só um momento. Mestre, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Fique à vontade. Tipo, o que a gente está falando aqui não tem nada anotado, tá? Não tem pesquisa nenhuma. Aqui a pesquisa que tem aqui é memória, tá? Foi coisas que foram passadas de várias vezes e a gente vai guardando tudo na memória, que é o melhor papel que tem para se guardar. Show de bola. Como eu falei, tem o Zezinho, Vivi, Lamundi, Lelinha. Lelinha é filha de Popó, mas foi registrada por ele, certo? Vavá é filho adotivo, como algumas pessoas falam na live que vem colocando aí, só que assim, o único que andou o lado todo de Popó foi o que deu seguimento o tempo todo pro Maculelê, certo? Zezinho foi só o Maculelê de facão, certo? Zezinho e Vavá era que fazia as apresentações para Popó, certo? Eu até citei algumas coisas para algumas pessoas de Santo Amaro que fala muito de Popó, mas esquece de Militão, que lá para frente a gente vai saber sobre isso aí também, certo? Então, assim, quando as pessoas falam Vavá não é filho de Popó, é a mesma coisa que fala de ventilador, fala de pandeiro, certo? Vavá deixou 10 filhos, certo? Só que, assim, registrado dele só tem 8. E a gente estamos no meio desses 8, certo? Então, a mesma coisa é Popó. Popó teve Vivi, Zezinho, Lamune, Lelinha, e teve um que não vingou, foi 5 filhos, certo? E Vavá é filho adotivo. Agora, sim, qual é a importância que as pessoas têm de colocar que Vavá é filho adotivo, sendo que é ele que leva o Maculelê para o mundo, ele que foi adotivo por Popó, e foi o único que levou o trabalho de Popó para o mundo, certo? E as pessoas ainda têm o maior prazer de chegar e falar dessa forma, parecendo que quer atingir as pessoas. Então, assim, gente, a gente está aqui para poder tirar limpo. Eu queria que vocês também entendessem que, assim, nós somos novos, mas a gente não somos bobo. A família de Popó e de Vavá está viva, certo? As pessoas têm que começar a compreender, têm que começar a entender que é muito fácil. Agora, todos esses que vêm falando, que vêm colocando, você vai colocar lá para poder tocar um atabaque, cantar uma música de Maculelê, entendeu? Fazer o Maculelê da forma que a gente faz, porque vou pegar o gancho e vou largando, entendeu? Fazer o Maculelê da forma que a gente faz, ver o Maculelê, que hoje a gente que leva o Maculelê para o mundo, certo? Da família de Vavá. Tem nossos irmãos que fazia Maculelê, um dos nossos irmãos, Deus tem a alma em um bom lugar, certo? O outro ainda continua, que é filho de outra mulher, mas é meu irmão também, certo? Então, assim, a gente fica triste porque a gente queria que as pessoas, quando fosse falar, pelo menos colocasse as palavras, mas entendesse que filho adotivo, às vezes, é mais filho do que quem é filho de verdade. Porque filho não é aquele que faz não. Entendeu? Né? O pai fez o filho às vezes não tem nem a consideração que outros filhos que não tem. Então Vavá levou para tudo que foi canto, honrou a palavra, honrou o mestre Popó, certo? Como o mestre Popó honrou o mestre Militão, que muita gente fala de Popó, mas esquece de Militão. As pessoas veem que Zezinho fez o Maculelê lá no Viva Bahia, em Salvador, tudo bem, mas foi o Maculelê de facão. Popó não gostava. Legal isso. Mas assim, gente, quando a gente se falar de Maculelê, a gente não pode esquecer de Vavá nunca. Entendeu? Se você olhar lá fora, o que tem de Maculelê lá fora foi ele que deixou. Certo? E quem fala de Maculelê não fala de Vavá, eu acho que não poderia nem falar de Maculelê. Beleza. Perfeito. Gente, assim, ó,
é super importante o que vocês estão nos trazendo, né? E eu acho que é para isso que a gente abriu o espaço, né, e trouxe a discussão. A gente precisa ouvir, né, o que mais se aproxima da fonte. E nesse momento, quem mais se aproxima da fonte são vocês. Claro que aqui a gente tem o nosso espaço democrático, como eu sempre digo, né? Pode ser que algumas coisas que venham para cá ou que vão para outras lives, né? Porque a live aceita tudo, né? Quem vai para as lives de uma forma geral vai expor, vai colocar, mas a gente quer realmente, na verdade, a gente está atrás de uma verdade aí para saber o que é. A gente vai montando um quebra-cabeça. Principalmente, por exemplo, vocês. A gente está tão longe de vocês, a gente está aqui no Sul, né, no Rio Grande do Sul. Sim, imagina, sim. Onde é que a gente ia ter oportunidade, a não ser agora com o mestre Limãozinho, que vai nos levar para aí, de van, quando é que a gente ia ter a oportunidade de conhecer essas histórias tão perto? E aí eu já pergunto uma outra coisa, e vocês podem falar também. Fale um pouquinho sobre essa questão que tu colocasse aí sobre o bastão e o facão, né, do maculelê de bastão e do maculelê de facão. E depois também eu gostaria que contasse um pouquinho do que vocês conhecem da história. Como é que o mestre Popó organiza o maculelê? Como é que isso vem na cabeça? Alguém me contou. Conte um pouquinho essas histórias para nós. Olha só, mestre, assim, vou falar da parte de Popó. Esse sistema que a gente vê muita gente falando, a forma que Popó começou o maculelê, mas assim, a nossa avó tá viva. Ela tem 94 anos, a esposa de Popó. Popó teve 3 esposas, certo? 3 esposas. Ela conta que, através de Militão, que foi o padrasto de Popó, que muita gente nem sabia, como você vê que ninguém nem fala sobre isso. Como tem muita coisa que a gente não vai se adiantar e não vai falar algumas coisas, porque assim, é melhor a gente ficar um pouco quieto, porque a gente veio aqui para poder fazer amizade com todos que estão presentes, todos que estão vendo, e, como eu falei no começo, aprender com todos que estão aí, certo? Que nós não somos o dono da verdade, mas não tem pessoas melhor do que a esposa de Popó para poder falar a verdade em relação ao maculelê, principalmente a Popó. Depois que terminar aqui, eu vou estar mostrando um áudio que eu falei ao Mestre Fry para vocês ouvir, contra a Mestre Fry, para vocês ouvir ela falando algumas coisas, tá certo? Então, assim, de Militão ensina Popó, e Popó vem com o maculelê, ele fazia o maculelê na rua, ele fazia o maculelê, às vezes os pessoal ficava tudo na porta, ele levava aquela brincadeira, era 3, 4 pessoas que pulavam o maculelê, certo? Só que ele sempre pegava Zezinho e Vavá, eram as 2 pessoas que ele levava, e tio Vivi sempre foi na parte da capoeira e o samba. O outro filho de Popó não era muito ligado ao maculelê, tanto que eu sempre falo assim com as pessoas, tem muita gente que está enxergando muito o que está em livro, o que está nas internet aí, mas por que não procura, como vocês estão hoje fazendo esse sistema aí, para a gente poder conversar, passar o que tem que ser colocado para vocês, e a gente aprender com vocês também. Então Popó veio, transformou essa dança, na época de Popó, como o Vavá falou pra gente, ele sempre dizia, Popó não gostava de mulher pulando maculelê, mulher era na hora do samba, certo? Era uma coisa dele. Vavá deu seguimento a esse sistema, implantou algumas coisas no jeito dele no maculelê, certo? Como outras pessoas hoje perguntam pra gente qual é a mudança que a gente vai ter no maculelê. Então a gente não tem mudança, a gente vai continuar do mesmo jeito que meu pai deixou, certo? Aí tem pessoas nos lugares que a gente foi dar curso, perguntou, por que mulher não pula maculelê, não toca e não canta? No maculelê tradicional, maculelê neto de Popó, eu falei, na nossa origem, a gente não pode permitir isso. Pular, ela pula, porque com Vavá já pulava, só não faz puxar e nem tocar e nem cantar, entendeu?
Então, a gente colocou esse sistema aí através de Vavá e nos lugares que a gente foi dar cursos, o pessoal perguntou, e a mulher para poder tocar, porque a mulher está tomando a frente de tudo, a gente, não, nos lugares que a gente vai dar curso, ela vai pular, ela vai tocar, ela vai cantar, ela vai fazer tudo, sabe, porque mulher tem que estar em tudo, agora é só que a gente segue uma tradição, na nossa escola, isso aí, a gente tem que manter, entendeu? Então, vem desse jeito aí. Show de bola. Mestre, o que eu sempre falo, né? E eu quero agradecer essas pessoas, né, aproveitar, né? Dar uma boa noite a todos que estão participando da live aí, né? Todos os mestres que o senhor falou, mestre, contramestre, no geral, capoeirista no geral, né? Uma boa noite, um abraço forte, um beijo no coração de todos, né? E falar que agradecer também as pessoas que estão aproveitando esse momento, né, de transição que a gente está tendo aí, né, essa pandemia aí, né, agradecer a todos que estão falando um pouco do Maculelê, que isso aí fortalece nós também, né, faz com que a nossa história seja um pouco mais divulgada. Então, obrigado a vocês, falando bem ou mal, mas muito obrigado a todos. Tem algumas perguntas assim, tem uma pergunta aqui que é quantas batidas nos bastões? Uma, duas, como é que funciona? Conta um pouco da estrutura do maculelê. O puxador, quantas grimas tem? Quem tá na roda, quantas grimas? Conta um pouquinho da estrutura do maculelê para nós. Fala um pouco. Olha só, a batida que você falou são 3, certo? 3 finaliza com 4, né? São 3 batidas, 3 marcações e finaliza com 4. E a outra parte componentes são 17 pessoas que compõem um círculo do maculelê. Isso foi o que foi nos passado, né? Tá. Então a gente vem trazendo essa história. Tá, não, aí agora me chamou a atenção. É um número fixo, então, de pessoas? Então, pode ter mais, mas o que foi no seu passado, que era 17, só que ele sempre levava mais, assim como os times de futebol não leva reserva, porque pode acontecer algum empecilho, sabe? E aí ele sempre levava pessoas a mais para que viesse suprir aqui as necessidades. Entendi. Tá. E quantas grimas cada um tinha? Conta um pouquinho dos bastões ali. O puxador. O puxador é só com uma. Só tem um momento em uma musicalidade que ele usa 2, o puxador. Mas é só uma só. Ah, tem um momento que ele usa 2. Vocês passaram algum vídeo para o Contramestre Fly dessa estrutura? Não. Passou? Não. Não passaram? Tá. Vocês têm algum vídeo no YouTube de vocês fazendo ou não? Tem, sim. Até nesse vídeo que eu passei aí para o mestre aí, o link tem no final a gente pulando o maculelê. Não sei se o contramestre viu. Tá, final, eu vou dar uma olhada aqui, porque o link que o senhor me passou é do documentário aquele, e o documentário esse documentário é bem grande. É grande. Isso, tá no final. Mas eu vou procurar ali, daí coloco. Tá, beleza. Essa era uma das... a questão do laçador, que apareceu uma pergunta aqui. Conta um pouquinho dessa história do laçador, se tem, não tem. O que conta para nós, por favor? Quem laçou quem? Eu não sei de nada, eu só ouvi essa história. Conta para nós o que vocês sabem sobre isso. Não tem no que vocês laçador? Fazem? Onde foi isso aí? Não estou entendendo. Não, então, a gente não conhece essa história de laçador, de maculelê, não. A gente não conhece essa história. Se alguém contou essa história, a gente precisa conhecer, tá? Só que assim, deixa eu falar uma coisa aqui, que vai lá. Essa parte aí, assim, a gente vê os pessoal falar, como tem no link mesmo que o Contramestre já viu ali, e como eu falei, e vou falar de novo,
a esposa de Popó está viva e ela conta como era esse sistema da Jurema, no caso, né, que é o pessoal na hora do bêbado. Então, esse sistema de laçar o boi, laçar o ser humano, seja lá quem for, eu não sei quem foi que colocou isso e de que forma foi que levaram isso aí, mas tudo bem. No nosso conhecimento, pelo que Vavá contava para a gente, pelo que ele deixou e a forma que ele preparava a gente, nada disso está no nosso conhecimento, não. E vindo da esposa de Vavá ou de Popó, era um disfarce da Jurema, né, que a gente vai chegar nisso aí. Mas eu não conheço essa parte de laçar, não. Essa parte aí a gente não conhece. Eu não vou nem entrar em detalhes para não falar algumas coisas que possam até atingir pessoas que... Então, a gente precisa conhecer também, a gente precisa aprender, né? Também. É isso, essa aqui? Essa aí. Isso. Aí sou eu aí. Aí é o nosso grupo, que a gente está fazendo a apresentação aí no 13 de maio, no Bembé de Santo Amaro. Na realidade, aí foi uma roda de capoeira, e no término da roda de capoeira, o pessoal que já conhecia pediu que nós fizéssemos um pouco de maculelê, né? Aí a gente teve uma preocupação em estar tirando as graduações, né, para que não tivesse tanto impacto, mas mesmo assim, para nós que conhecemos, não ficou legal, né, na forma que foi feito. A vestimenta não é essa, então assim, mas foi uma coisa assim, improvisada. Duas coisas assim, a vestimenta que vocês usam, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre ela, e outra coisa, a jurema que vocês falam, é a bebida que é aquela bebida que tem nos rituais de matriz africana ou não? Então, a gente fala jurema, mas a gente não utiliza nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de coisas semelhantes. Tá? A gente usa um momento, e é um momento para que a gente... Hoje a gente tem essa preocupação em tá falando para que as pessoas entendam, né? Porque, tipo, tem pessoas que não entendem qual o sentido daquela parte teatral. É uma parte teatral que tem no maculelê, né? Uma das partes teatral. Né? Então ali a gente mostra que bebida não pode estar dentro de coisas sérias, né? Que acaba acontecendo acidente. Então é por isso que a gente mostra, e que quando o cara cai, né? Fala que o cara tá bêbado, que o cara cai, é para as pessoas entenderem e que o álcool ele não combina, né, com o ser humano, que o álcool ele não faz bem à saúde, ele atrapalha um todo. Então é mais ou menos por aí. Hoje a gente tem essa preocupação em falar. Antes ninguém nunca se preocupou com isso, mas a gente foi vendo e vai conversando com nós, e aí a gente foi entendendo essa passagem. E também, mestre, talvez na época do nosso pai, da forma que ele fazia o maculelê, nessa parte, chamava a atenção de algumas pessoas que estavam ali para poder contar história, escrevendo aquela coisa toda, e deve ter colocado algumas coisas acima do que não é, entendeu? Então, isso aí é uma peça teatral, como o contramestre Pandeiro falou, e uma coisa que a gente tem que sempre entender, quando se fala da capoeira, do maculelê e de outras artes marciais que a gente vem fazer, a bebida não tem que estar no meio. Então, por isso que essa parte foi levada para o maculelê, para a gente simbolizar as pessoas e dar o que entender. Por exemplo, eu que sou o puxador, eu simbolizo aquele momento, né? Faço aquele momento todo e depois eu volto normal. Entendeu? Na puxada a gente vai entendendo mais. E a gente vai ter um grande prazer de vocês conhecer a nossa história aqui de perto. E na questão da vestimenta, né? Antes só usava calça, né? Não usava calça
fazer as apresentações e não usar. Eu ainda alcancei, né? Eu participei do Maculelê sem camisa, né? E por conta, segundo o tio Vavá nos fala, né? É muito, muito importante estar falando, né? Que isso Vavá nos fala. Que devido a uma apresentação que ele ia fazer no teatro, para os meus senhores na época, né? E que não tinha condições de os negros chegarem na frente dos brancos, das senhoras, né? Sem camisa, despido, né? E daí Vavá, ele veste as camisas brancas, né? Tinha umas camisas, o pessoal tinha camisa branca, né? E aí vestiram a camisa branca. E começa o Maculelê com camisa, por conta de respeito. Tá? E daí, futuramente, Vavá vem e cria aquela logomarca. Então, é mais ou menos uma calça de brim, né? No meio da canela não pode ser uma calça até o calcanhar. É uma calça de brim no meio da canela, não pode ser aquela calça folgadona, nem também muito, muito justa, né? E a camiseta que a gente já tem a marca também. Deixa eu só ressaltar em cima disso aí alguma coisa também, mestre. Essa fala do contramestre Pandeiro, isso aconteceu no Otto Palace, lá em Salvador. Essa apresentação que o nosso pai fez, e a gente não tinha como fazer a apresentação sem camisa, devido a isso que ele falou. Então o pessoal conseguiu as camisas no imediato, e aí foi quando a gente conseguiu fazer a apresentação, porque todas as apresentações da gente era sem camisa, entendeu? Era só para colocar isso aí. Não, deixa eu salientar alguma coisa assim, lembrando, a live é de vocês, Luiz, mestre ventilador e a live é de vocês. Na verdade, assim, ó, nós estamos aqui para aprender com vocês. Se por acaso eu não fizer alguma pergunta ou alguma coisa que vocês acham que é essencial falar, pode me interromper, pode falar, mesmo que eu não tenha perguntado. Porque a gente quer aprender a história segundo o que vocês conheceram e o que vocês viveram da história. Nós estamos aqui justamente para isso. Senão não teria nem por que a gente ter convidado vocês, né? E, né? A história é de vocês. Mas o mestre... Diga, pode lembre que a gente está aprendendo com vocês também, tá bom? Uma pergunta, mestre. Vai lá. Vai. Existe um tamanho padrão das grimas? Ah, legal. Boa pergunta, Bezão. Sim. As grimas, elas medem 3 palmos e 4 dedos. 3 palmos de uma mão. Não, também a gente vai ver a mão, né? Aí, geralmente, a gente bota 50 centímetros, 45 centímetros, meio metro, né? Mas no nosso caso, a gente já tem uma medida exata, né? Então a gente mede 3 palmos e 4 dedos. Pô, legal pra caramba, aproximadamente 45, 50. Isso mesmo. Entendi. Mas tá dentro da loja, tá legal. Sim. Perfeito, tem aquela história da ponta do cotovelo à ponta do dedo também, né? Uhum. Aí cada um vai criando um pouco, cada um vai nos ajudando um pouco, né? Isso é importante. O compartilhamento, né? Isso é legal. Tem aqui uma outra pergunta que o mestre Jean Pangolin fez, e aí eu quero passar para vocês. Se Maria, não sei se vocês conhecem, Maria Muti contribuiu para uma... Então, por favor, contem um pouquinho dessa história para nós, até porque eu acho que o mestre Jean tem sempre uma contribuição muito importante, é um dos precursores das lives, né? A gente sempre rende homenagens ao mestre Jean, né, por abrir esse espaço, ter vindo antes, né? Então, conte um pouquinho para nós isso aí. Então, assim como eu já falei anteriormente, todos aqueles que contam, que falam e que escrevem, sabe, que desenha sobre o Maculelê, está contribuindo de alguma forma. E Maria Muti não é diferente. Maria Muti, ela viveu longos tempos dentro da minha casa, né?
na casa de meus pais, até depois que Vavá vinha a falecer, ela ia lá em casa e conversava com minha mãe bastante, criava alguns desenhos sobre maculelê, perguntava à minha mãe se ela achava interessante. Inclusive, a gente tem alguns, eu acredito que minha mãe tem algum desenho em casa, né? Que ela fez, né? Não só ela teve mais pessoas que nos ajudou. O próprio Máximo, né? Mestre Máximo, grande abraço, Mestre Máximo. Não pode esquecer dele. Então, o senhor também é maravilhoso. Sim. Mestre Máximo. Mas as pessoas que estão aqui conosco. Está conosco. Justamente. Então, Maria Muti, ela é uma pessoa muito importante também, né? Tipo, para mim, que o ventilador na época era não sou velho, não, hein? O ventilador era mais novo, e eu via a Maria Muti lá conversando com minha mãe, não tinha muito entendimento assim ainda, mas já via ela conversando com minha mãe, instruindo minha mãe, né, de uma forma muito legal, muito produtiva, né, e assim a gente vai agradecendo, aproveitar a oportunidade. Outro dia eu até encontrei ela aqui na rua, né, de vez em quando a gente se vê na rua aí, e pedi a ela para ir na casa dela conversar um pouco, hoje que eu já tenho uma formação melhor, já consigo compreender algumas coisas, né? E aí pedi a ela para ir conversar com ela, mas ainda não tive essa oportunidade por conta de trabalho. Mas pretendo conversar com ela, saber um pouco do que ela conhece também, né? Então é assim, todos. O Jean também é uma pessoa que vem colaborando bastante, né? Nos vídeos que ele faz, falando do maculelê. Então, assim, eu agradeço a todos que estão aí contribuindo para que o maculelê cresça mais e mais e mais. Isso mesmo. Vou citar também a mestra Brisa, que está assistindo. Inclusive, ela fez uma colocação. Salve, salve. Aí ela nos cita aqui, mandando um salve para nós. É a nossa história da cultura popular, contada pelos mestres atuais do maculelê, filhos de Vavá e netos de Popó. A mestra Brisa fazendo também a sua saudação à presença de vocês e as histórias que vocês nos contam aqui. Tinha uma outra pergunta aqui. Um abraço para ela, viu, mestre? Pô, show de bola. Um abraço, mestre Brisa. O mestre Moraes faz uma colocação aqui. Cabe uma pesquisa que não leve ao imediatismo, né? Para a gente ir além das questões imediatas, e eu acho que é super importante, né? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Em relação existe alguma relação entre o fogo e o maculelê? Eu já vi algumas apresentações que o pessoal usava tochas e coisa parecida. Já vi apresentações também o pessoal usando saias. Então, eu quero que vocês comentem sobre esses fatos aí, por favor. Então, eu vou começar a falar um pouco e o mestre ventilador, ele conclui, né? Então o fogo, saia, tem alguma coisa a ver com o maculelê? Tem. Quando o Zezinho cria o maculelê coreografado, né? Então, quando ele coreografa o maculelê, ele introduz aquilo que eles acham que fica legal. Eu não vou aqui dizer que eles estão errados ou que estão certos, é o jeito que eles acham que fica legal da forma que eles fazem, tá? Então, a gente não faz dessa forma, a gente não põe saia, a gente não põe facão, a gente não põe fogo, mas o que eles acham que fica legal, tudo bem. Nós temos uma foto aqui do mestre Popó, que agora o Contramestre Salgado, que é outro pesquisador também, está sempre nos... Do mestre quem? Que eu não entendi, mestre. Contramestre Salgado. Contramestre Salgado. Foto que você falou. Tá, agora vai aparecer aí, se não me engano, segundo a fala dele, do Contramestre Salgado, o mestre Popó e a Maria... como é que é? Um pouquinho. Maria Muti. Coloca para nós aí, Contramestre Fly. Como é que tá? Aí, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Não tem como... Não tem como aproximar, não, mestre? Vamos, agora. Maria Muti. Dá para aproximar um pouquinho mais, pegar o jogo.
pegar os rostos ali, por favor. Dá para ver? Dá para visualizar aí, pessoal? Dá para visualizar aqui, Tá Maria legal. Muti. E, Sim, mestre. Então eu queria agradecer ao Salgado, que mais uma Eu vez... queria, o mestre, Diga. eu vou ficar um pouco não que eu queria que o mestre, o contramestre Fry depois mostrasse uma foto que tem de tio Vivi, porque assim, aí Popó já está bem velho, né? Bem velho. E a gente tem muita foto guardada para ser revelada no nosso memorial, entendeu? Legal. Que brevemente vocês vão estar fazendo parte, vai vir visitar, vai vir conhecer, isso para a gente vai ser legal. Aí essa foto foi eu que mandei pro Contramestre Fire também. Aí Popó e Vavá. Legal. Popó e Vavá. Eu acho que eu não mandei a de Vivi não, mas eu vou mandar para vocês, entendeu? Que eu tenho em casa, entendeu? Eu vou mandar. Mas assim, aí já é uma coisa que Popó já está bem velhinho, né? Essa foto dela eu não tinha. E é muito interessante, muito bom. Porque é a mesma coisa de Vivi. E eu até falei para o mestre Máximo uma vez, que o mestre falou comigo a respeito de uma foto, que não sei se ele deve estar aí ouvindo, ele me mostrou a foto, e eu olhei, quando eu olhei bem, que eu via o semblante tudo certinho, eu falei para ele que não era Popó, ali era Vivi, certo? Então, eu preciso, não é que não tá dando para ver coisa, mas assim, tá um pouco embaçado assim, para a gente aqui confirmar. Confirmar. Isso. Mas olha só, mestre, olha o que eu tô falando, não tô falando que não é, tá? Não estou falando que não é, porque ela viveu muito tempo com Popó, então quem é a gente para dizer que não? Para mim, eu fico até grato de ver, entendeu? Como eu falei para o Pandeiro falou, eu já tive os momentos com Maria Muti, conversei muito com ela, bati um papo com ela sobre o maculelê, e já tive muita oportunidade de perguntar muitas coisas, tá certo? Mas interessante isso aí. Legal. E a pesquisadora Emília Biancardi, não sei se vocês tiveram Sim. No livro dela, num dos livros dela, eu acho que ela faz uma referência ao laçador. Até acho que eu tenho uma foto aqui que também foi enviada pelo Contramestre. No livro dela, Sequência do Passo, né? E aí tem 3 momentos em que o laçador aparece com uma corda, né? Mas isso seria, então, segundo vocês, uma criação dela ou de alguma pessoa para o show? Eu não posso falar isso. Eu falo que eu não tenho conhecimento dessa passagem aí. Tá, a gente não consegue. A gente não consegue. Uma coisa, mestre, que eu posso falar de maneira diferente, porque o pandeiro ele não tem assim aquele tempo como eu tenho com minha avó, entendeu? Então eu não tenho esse conhecimento. Ela que viveu muitos anos com ele, certo? Inclusive eu queria até tocar em um assunto rápido aqui para não fugir. Só para lembrar, mestre, que eu que quero isso aí, que alguém pergunte logo aí a respeito das pessoas que hoje é responsável pelo maculelê, tipo os tocadores. Eu quero que alguém pergunte isso aí, porque eu vi alguma coisa ligada a isso aí, e eu tenho que tirar umas dúvidas de vocês, que é muito importante. E em relação a pesquisadora aí, historiadora, essa Emília Biancar, né? Biancurti. Isso. Eu não tenho assim conhecimento dessa parte, e minha avó também falou que não tem
Não estou dizendo que é criação que não dela é, e que, entendeu? sabe? E Então, se assim, foi, é uma coisa que é legal, a gente tem que abraçar. Agora, a gente que somos da família, a gente tem que seguir o que a gente aprendeu, tá? Pessoal, assim, ó, só para dizer assim, ó, eu não estou dando conta do tanto de mensagem que está chegando no meu WhatsApp Mas a gente já sabia disso, mestre. Não, é assim, ó, gente, me desculpe, eu vou atender alguns, mas a coisa tomou uma proporção aqui que está enlouquecida. Eu enviei 3 fotos para o Contramestre Fly e ele, no tempo dele, vai dispor para nós e nós vamos tentar falar sobre essas fotos. Eu gostaria, deixa eu só contextualizar a fala do mestre Moraes foi que aquela que precisa contextualizar, e diz que precisa contextualizar a fala dele, que ele falou sobre a bebida, né? A Jurema, creio eu que seja isso, né? Que segundo eu sei, e eu não sei muito sobre isso, mas a Jurema é uma bebida das religiões de matriz africana. Eu não sei, estou até me aventurando, né? E nem quero ir além disso. Tá, vamos ver o que tem mais aqui de pergunta. Peraí. A Contramestre Galina me mandou uns áudios. Contramestre Galina, áudio é muito complicado de eu ouvir agora, mas vou ouvir depois, porque tem muita coisa chegando e vamos ver. Vamos ver aqui. Né? Boa noite. Tá. Mestre, quando criou o grande resultado, o mestre Valdenor está assistindo com nós também, está conosco aqui. Mestre quem? Valdenor. Sim. Tá. A partir de quando ou que ano ventilador e pandeiro assumiram a missão de dar continuidade às tradições do maculelê? Então, eu, no caso, eu já vinha, sem perceber, né, o Vavá, ele vem me preparando por volta de 87, mais ou menos, para assumir. Só que eu não estava percebendo, né? Ele fazia, antes de existir esses projetos que hoje existem, aqui na cidade tem um projeto, né? Não me recordo bem o nome e nem a educação. Não existia esses projetos ainda não. Eu não me recordo bem qual era o nome do projeto. Eu sei que a gente fazia Vavá fazia um trabalho nas escolas, né? A semana toda, né? Fazia nas escolas, um dia em uma escola, outro dia na outra escola e assim sucessivamente. Então tinha dias na semana que ele não ia, né? Ele me mandava ir, né? E eu achava aquilo que eu não ia saber fazer e que eu não ia conseguir. E sem perceber, hoje eu consigo entender o que era que ele estava fazendo, né? Então eu chegava lá, eu tocava, eu cantava, e eu pegava as grimas na mão dos meninos para ensinar. Então, tipo, eu começo a se tornar um líder já desde essa época, né? Eu fui o filho que ele levou com ele para ensinar maculelê, para ensinar outras pessoas a pular maculelê. Então eu fui o filho que talvez que ele escolheu, né? Eu acho que sim, né? Que ele escolheu para ensinar. Então por isso hoje, até quando eu toco nos lugares que eu chego, né? O pessoal fala: poxa, você toca diferente, porque eu vi os verdadeiros tocadores de maculelê. Porque tem muita gente que toca candomblé, mas tocar maculelê tem um pouquinho de diferença. Então, os lugares que eu chego, o pessoal fica meio que encantado quando eu toco. Tá? Então, assim, eu começo bem cedo, né? Eu acho que eu não tinha nem idade para ser líder, e Vavá já me fazia ser líder. Mestre, eu comecei a fazer parte do maculelê, eu tinha 6 anos de idade. Essa foto aí mesmo é? Peraí, ó, já voltamos. Essa foto que nos enviou foi o Cristiano Cabeleira. Dá para aproximar um pouquinho mais, Contramestre Fly? Não estou conseguindo identificar ninguém. Só o nome que não...
Mas tipo, tem foto muito antiga, tem muita coisa espalhada aí. Tá, mas vocês reconhecem alguém dessa foto? É porque tá muito longe, eu não tô conseguindo. Tá muito longe aqui. Contra a Messi Fly, tu consegue dar um foco só na cara dos viventes ou não? Quer mostrar isso aqui, ó. Não tô conseguindo, não. Não tô conseguindo, não. Mas o físico poderia indicar que seria o Messi Popó, ou não está nem perto do físico do Messi Popó, ou do Messi Vavá, alguma coisa assim? Essa foto parece que é de 1954. Você quer falar, mestre Duda, o que tá com a boina na cabeça? Isso. Não. Vavá não. E Messi Popó poderia ser, não? Eu posso te responder isso eu apresentando essa foto diretamente para minha avó. Ela pode lhe dizer que está muito novo aqui. Isso. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos enviar, porque essa foto já apareceu é a segunda vez que ela aparece, né? Então nós vamos enviar para vocês, e se vocês tiverem a oportunidade de consultar e nos passar dar esse retorno de quem são as pessoas... Vamos tentar esclarecer. E outra coisa, mestre, outra coisa que a gente vai estar falando aqui, que o Pandeiro falou em relação ao estoque, e aí a gente ouviu assim também algumas pessoas falando que só tem agora um tocador hoje de maculelê. A gente vê as pessoas falar mestre de maculelê, essas coisas. Nunca existiu esse negócio dentro do nosso maculelê, principalmente de Vavá. E de Popó também não, certo? Então, só para adiantar algumas coisas, até para o pessoal ficar já sabendo, e talvez até a pergunta não chegue, porque a gente já vai dar a resposta. Estocador oficial de Popó era Carrinho e João Mongó, tá? De Popó. E de Vavá era Barreto e Tingo. Aqui é meu pai. Eu tenho esse vídeo aí, mestre. O que tá com o relógio é meu pai. Esse velho aí, não. Esse aí, a gente sabe o nome dele. Aqui eu não vou lembrar não, mas eu sei o nome do velho aí. Do lado dele tem meu tio Vivi. Aí é um vídeo que rola aí, mas aqui do lado aqui é Vavá, e aqui do lado aqui, desse velho que tá com a viola aqui, tem tio Vivi que não tá mostrando, mas no vídeo mostra. Eu tenho esse vídeo aí. Tem mais uma foto, tem que esperar um pouquinho contra a Messi Fly, eu já consigo. Deixa eu continuar, mestre. Pode, fica à vontade. Então, o que é que acontece? Deixa eu se mostrar a foto aí. Não, essa aqui é uma outra foto do livro de Emília Biancardi, da parte do laçador, ó. É só por mais questão de curiosidade e a gente colocar aí a foto do livro. Essas contribuições aí, quem contribuiu com isso, o mestre Limãozinho, o contramestre Salgado, o professor Cabeleira aí, todos eles contribuíram com essa parte. E eu gostaria, então, que vocês voltassem a falar, porque está todo mundo perguntando, e o mestre Moraes também colaborou na pergunta, vocês têm como tocar aí? Vocês têm um atabaque, alguma coisa? Não tem? Não, agora aqui não, só na escola lá, na academia. Mas deixa eu terminar, isso eu preciso terminar de falar, mestre. Entendeu? Fique à vontade. Então, como eu falei, o Carrinho e o João Mongó foi o estocador oficial do mestre Popó. O Barreto e o Tingo foi o estocador oficial de Vavá. E aí depois veio João, veio Cabeça e outros mais, certo? Porque teve algumas pessoas que citou pessoas que tocavam maculelê, mas já não era no tempo de Vavá. Entendeu? Não era no tempo de Vavá. As pessoas que foi citado aí. E dizer também, existe pessoas ainda do maculelê tocador que está nativa. Não tem só um tocador que foi citado, tem outros tocadores, principalmente na nossa escola. Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês aí. Ótimo. Eu queria fazer um pedido, e aí eu vou fazer uma referência
ao mestre Jean, que sempre ele pede isso, é que o pessoal possa compartilhar. Não custa nada, compartilha. O mestre Jean não ficou boa também, né? Mas eu vou tentar de novo. Né? Não custa nada, compartilha. Vamos dividir esse conhecimento aí e multiplicar deles. O Contramestre Fly, por favor. Eu gostaria de saber do mestre, do contramestre, a respeito das lendas que se fala sobre a origem do maculelê, de tribos. Tem uma que diz de uma tribo indígena, outra de uma tribo africana, de guerreiros e tudo mais. Se vocês têm conhecimento de onde surgem essas lendas, ou se vocês podem falar alguma coisa sobre a origem do maculelê. Olha, eu já vi muitas histórias, inclusive uma passagem que a gente teve agora em São Paulo, né, antes dessa turbulência que teve aí, e eu conheci um mestre chamado, como é o nome daquele mestre lá? Mestre André, né? Ele tá aí ouvindo a gente. Então o mestre André falou para nós que a mãe dele, né, que acho que era, não me recordo bem se era professora ou alguma coisa assim, e criou uma peça na escola, no dia do folclore, né, e criou uma peça lá falando sobre isso, sobre essa história que tá de duas tribos e que tal. E aí eu falei, pô, mestre, muito legal, muito interessante, sabe? Então, assim, a gente escuta, né, falar muitas histórias, né, das tribos, então, mas o que a gente conhece a respeito desse fundamento aí, né, que eram duas tribos rivais, né, que isso aí a gente já sabe de cor, né, até quando o Ventila me falou sobre dessas lives aí, eu falei, pô, Ventila, a gente já ouviu tantas vezes falar essas coisas, né? Eu até falei, pô, tomara que os caras nem perguntem sobre isso, né? Que uma parte de gente responde. Aqui, por isso que o Contramestre Fly não pode fazer pergunta. O Pezão, por favor, na próxima tu assume. Então, mas, poxa... Mas não é porque, Fly, todo mundo faz essa pergunta, sobre a origem, como foi. E eu vou dizer assim, ó. E eu vou dizer que aqui nos comentários, agora eu vou fazer defesa, estava sacaneando contra a Mestre Fly, mas nos comentários, no mínimo 5 pessoas já perguntaram sobre isso. Já perguntaram sobre isso. Já. E o Contramestre Fly só, na verdade, externou. Né, para a gente dar sempre um caráter mais relaxado na live, a gente está todo mundo atento, né? E a gente faz as brincadeiras, mas eu tenho certeza que o Contramestre está representando. Vamos lá, Flávio. Mas é bom que ele perguntou porque ele queria ter uma certeza através da gente também. A gente concorda com isso também. Então eu vou contribuir com as pessoas que já falaram aí, né, sobre as duas tribos rivais, né? Os Macuas. E o pedaço de pau não era, a outra tribo não era Lelê não, gente, era o pedaço de pau que chamava Lelê. Então vamos pegar os Macuas a Lelê. Então não era outra tribo que era o nome Lelê. Talvez até foi legal por conta disso, esclarecer essa questão. Então assim, então não é nessa questão de falar que eram as duas tribos, que o nome da tribo era Macuas e outra Lelê. Não, era os Macuas, vamos pegar os Macuas a Lelê. Eu até faço uma ligeira reflexão, né, a respeito disso, que todo mundo diz que foram os pretos, os brancos que escravizaram os negros, né? E aí quando isso é que o sistema põe para nós, né? O sistema diz que o branco escravizou o negro, e quando não é verdade, né? Os negros escravizaram os próprios negros, né? Então essa é uma das passagens, né? Então assim, o Maculelê, ele surge
nessa época, não sei exatamente qual a época, não, qual a data, não sei exatamente, mas ele surge nessa necessidade, essa necessidade de liberdade, de se defender. Né? É nessa passagem aí que surge o maculelê, e aí quando a gente tá fazendo o nosso trabalho nos lugares que nos convidamos, que as pessoas nos convidam, a gente mostra, né, os passos que a gente faz, uma parte vai embaixo, outra parte pula em cima, então assim, a gente mostra que tem a característica dessa luta, dessa guerra, né, então é uma coisa que chega mais para a verdade, é essa parte aí. Show. Uma coisa que o mestre Mãozinho sugeriu é que vocês pegassem um balde ou qualquer coisa aí para tentar nos mostrar como é que é o toque. E outra coisa, quais os toques que são usados? Quais são os nomes dos toques que são usados para a batida do maculelê? Ijexá, Barra Vento, Congo, Louvação. Fala agora o próximo. E a Jurema. São 5 toques. São 5 toques. Legal. E dá para fazer, não consegue fazer na perna aí, alguma coisa assim? Porque tá, mestre, o pessoal olha só. Eu acredito que não vai dar para... Se quiser tentar, eu tento fazer aqui, mas acredito que não dei para ser bem tranquilo. Pega um não tem como aqui para ficar legal aqui. Não tem como, não. Não vai ficar nítido, não. Quando faz nota baque, não fica tão nítido, imagina aqui. Ô, mestre, sabe o que é que eu vou fazer? A gente vai estar fazendo alguma coisa para mandar para o senhor, e aí fica mais fácil. Opa! Legal. Quer dizer, para meu povo também, né? Para ele não ficar com ciúme. O Fly, ele tá deixando vocês filmados, hein, cara? Ele não tá ouvindo, não. Não, ele assim, ó, gente, você que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? E eu tô salvando umas fotos aqui para enviar pro Contramestre Fly. Tem o pessoal nos fazendo perguntas. Quando vocês citam ali que o negro escraviza o negro, por favor, Contramestre Fly, pode falar. Não, pode terminar essa daí, que foi o Mestre Moraes que perguntou, inclusive, primeiro a ancestralidade. Quando vocês comentam ali que o negro escravizou o negro, bombou aqui, né? O pessoal dizendo que e o que eu entendo por isso também é que existe um outro contexto nas lutas tribais. Eu não vou entrar nessa seara, né? Mas eu só vou dizer assim, ó, que essa pergunta aqui ou essa fala de vocês foi um pouquinho gerou um debate aqui até depois eu gostaria que vocês pudessem ler os comentários, tá? E, na medida do possível, se vocês acharem interessante, responder a esses comentários aqui, que eu não vou conseguir passar todas as falas para vocês. Mas se vocês puderem, uma outra hora, dar uma olhadinha nos comentários aqui e interagirem com eles, seria bastante interessante. Eu vou dizer que eu tenho uma outra visão, mas é uma questão minha, sobre essa questão de lutas tribais de negros com negros na África. Mas é só o que o meu conhecimento consegue abarcar. A questão de quando uma tribo subjugava a outra, de capturar as pessoas daquela tribo para trazer para a sua tribo, o processo de subserviência era outro que não uma escravidão completa. Mas eu não vou entrar e vou aceitar o conselho do Mestre Moraes. É bom não mexer com isso. Vamos deixar assim e aí depois vocês reflitam melhor e interajam com as respostas. Bom. Só mais uma pergunta que apareceu bastante aqui, mestre Ventilador, também, a respeito dos instrumentos que são utilizados no maculelê e se os atabaques aparecem, quantos atabaques, se são 3 mesmo, se são menos, como é que vocês podem explicar isso aí?
Vocês cortaram o som aí. Tá desligado o seu microfone, mestre. Tá desligado o ventilador, putz. Tá desligado Mestre, tá desligado o seu microfone, mestre ventilador. Aí, agora sim. Ok. Pode falar. Pronto. Deixa eu falar para vocês. O maculelê, desde quando a gente faz o maculelê com o Vavá, que sempre foi 2 atabaque e um agogô, certo? A gente já viu em vários lugares 3 até 4. A gente já viu pessoas botando outros tipos de instrumento, mas como a gente colocou no começo, a gente não pode criticar. As pessoas que levam o maculelê de todas as formas que eles fazem, para a gente é gratificante, porque está lembrando e está levando a nossa origem de forma diferente ou não, mas está ajudando e veio ajudando a gente também. Mas na tradição de Popó e de Vavá, sempre foi 2 atabaque e um agogô. A gente ouve outras histórias que o pessoal fala de outros instrumentos em cima disso aí. Mas o nosso pai, e vou tornar a falar que graças a Deus está viva. A nossa avó sempre falou e todos os dias ela mora colada à minha casa. A casa de Vavá e de Popó é onde eu moro até hoje, tá? E minha avó mora colado. A casa colada, assim, ela mora. Então, o que é que acontece? Todo dia de manhã, a gente está conversando, eu filmo, pede uma água lá, eu filmo tudo que ela conversa e tem muita coisa que ela fala pra gente, certo? Então, assim, são 2 atabaque e um agogô, tá bom? São isso aí. E sempre lembrar, a pessoa que canta é a pessoa que está no agogô. Certo? Ah, legal. Pô, essa informação é interessante. Vamos de novo. Repete ela para nós, mestre ventilador, por favor. Essa foto aí é o que mesmo, mestre? Isso aqui é um deixa eu abrir aqui que eu já te digo. Documento sonoro do folclore brasileiro. Se não me engano, isso é a capa de um disco. Depois a gente pode te enviar também. E aí, certo. Documento sonoro do folclore brasileiro, número 3. Se tu quiseres, depois a gente te envia, mas parece que tem uma tradição, né, bem interessante. Não sei, a gente passa isso para vocês aí, vocês depois puderem identificar se realmente é da família, se né? Isso é um material legal que o Cristiano Cabeleira nos enviou. Depois a gente a gente passa para vocês. Tem uma pergunta. Mestre Dunga, desculpa interromper, mas claro. o senhor poderia explicar novamente, mestre ventilador, a respeito de quem está no agogô cantar e o porquê que é essa pessoa que canta, que puxa? Perfeito, isso. Boa. Por isso que, mas eu ia responder, mestre, porque o senhor perguntou 2 vezes, mas eu fui olhar a foto para ver. Então, enfim, o que eu coloquei aqui é o que Vavá passava para todo mundo e o que foi até hoje é isso aí, certo? Só que não é uma coisa assim que o puxador é quem está no agogô. Sempre foi isso, mas, por exemplo, não tem um cara para poder tocar o agogô e cantar, né? Então, não tem um cara para tocar o atabaque. Vavá fazia as 2 funções. Às vezes ele tocava o agogô e cantava porque era a tradição ali, mas como não tinha ninguém para tocar o atabaque, então ele botava um cara no agogô e ele ia tocar. E ali mesmo ele cantava, que ele que era o cantador do maculelê, no tempo dele. Entendeu? Então, para deixar bem claro, porque as pessoas, mas eu vi muito o Vavá tocando e cantando no atabaque. Ele fazia isso, mas ele sempre colocou dessa maneira, que foi a maneira que ele aprendeu. O agogô era quem cantava e tocava ele, tanto que para iniciar, primeiro sempre o agogô que puxa. E agogô de ferro ou de castanha, mestre? De ferro. Castanha chegou outro dia. Pra gente aqui, dentro do maculelê, nunca entrou. Na verdade, não pode. Quer dizer, não pode não. Na nossa origem cá, da tradição que a gente segue, a gente não pode fazer isso. Mas se não tiver, mestre, tem que improvisar. Né? Obrigado. Aquele
LP que apareceu ali, a capa daquele LP, segundo o Cabeleira, só confirmar aqui, gravado nos anos 50. Foi gravado nos anos 50, aquele LP ali. Tá? Tem uma outra pergunta, uma outra colocação do mestre GG, ventilador e pandeiro, né? Vocês conheceram Renato Branco, que foi aluno do Popó, aí em Santo Amaro? Foi ele que trouxe o maculelê nos anos 60 para o Rio de Janeiro, pois eu nasci aí perto de Santo Amaro, em Maragogipe, e vivo hoje no Rio de Janeiro. Você sabe, conhece, já ouviram falar de Renato Branco? Eu particularmente não. Beleza, então. Então, e, uma mestre, outra coisa... Fique à vontade. Rapidinho. Eu tenho uma lista das pessoas que foi aluno de Popó. Opa! Assim, de algumas pessoas que minha avó veio contando e a gente veio escrevendo, anotando. Eu posso olhar, mas eu não lembro dessa pessoa que o senhor falou aí, não. Entendeu? Mas eu posso te dizer isso também. Mas tem coisas, como eu falei para o senhor, tem coisas que a gente vai estar falando, tem coisas que a gente vai segurar, não porque a gente não deve falar, entendeu? Mas porque é melhor. Entendi. Uma outra coisa que está aparecendo bastante aqui, vocês fiquem à vontade, se quiserem ou não, cante algumas músicas, por favor. Bom dia, boa noite, meus senhores. Dá-me licença a esses cavaleiros. Eu venho de longe, eu venho. Maculelê, nós é brasileiro. E essa característica muita coisa dentro do maculelê. Sou eu, maculelê, sou eu que quero dançar, nessa mesma dança eu vim, nessa mesma dança eu vou voltar, me lembro de Vivi, me lembro de Vavá, não esqueço de Popó, ele era o natural. Vamos lá, mestre. Show de bola, parabéns. Legal demais. Tem uma pergunta interessante aqui, que eu não sei se é mestre. Por favor, alguns, quando no nome não tem a referência, se são mestre ou não, podiam se identificar para a gente poder ficar mais fácil. Senão eu vou citar pelo nome aqui e eu posso estar fazendo, usando meio de descaso, né? Mas aqui está, Alcides Francisco da Silva faz a seguinte pergunta. Eu não reconheci ele. Né? Todos que fazem o maculelê jogam capoeira? Isso aí a gente não pode responder porque a gente não está em todas as escolas, mas assim, pelo menos a nossa turma, eu vou falar da gente, nós aqui jogamos sim. Legal. E uma outra pergunta agora aqui do mestre Limãozinho, como era o nome da esposa do mestre Popó? Como é o nome da esposa dele? Não entendi. O nome da esposa do mestre Popó. Não sei qual que ele quer que fale. São três, mestre. Tens o nome das... Tens o nome das três, por favor? Se tiver o nome das três, diz o nome das três, a gente não deixa ninguém de fora. Pô, Fala não. Cortou. Não? Vocês estão sem som. Mestre ventilador, está sem som. Não sei se é o... Não está saindo som nenhum. Quem sabe tira o microfone para nós ver. Agora desligou o microfone aí, mestre. Tá desligado o seu microfone agora. Tá, tem que agora ele ligou. Agora. Okay. Diga de novo o nome das esposas. Maria Dominga, da Purificação.
Dona Nenê, assim, para eu poder falar o nome dela assim. Eu sou muito ruim de memória assim, mestre Logo. Eu não trouxe nada anotado, não, mas eu lhe dou tudo. Somos dois. Não te preocupe, Maria somos Dominga, dois. Ó, a mãe de ó, Vivi. deixa eu falar para o senhor aqui, ó. Vou falar assim: Maria Dominga, Que é a mãe de tem Vivi. Dona Nenê e tem Arlinda. Arlinda. São as três. Legal. Agora, para Tá, falar o nome todo assim, eu tenho tudo anotado. Não te preocupa. Assim, se não é o Contramestre Fly me ajudar de vez em quando, agora eu também sou, né? Então você não O deixa ele de Contramestre Fly fora. seguido me socorre aqui. E o mestre que fez a pergunta antes, fazendo agora a ressalva ao seu nome, é o mestre Zimbelê. Mestre Zimbelê, obrigado, mestre Zimbelê, por estar Opa, nos Um assistindo. abraço, Por mestre. favor, quem tiver novamente, eu vou pedir, quem estiver nos assistindo e puder compartilhar essa live, faça, porque é isso que nos faz continuarmos batendo papo aqui com o mestre ventilador e o contramestre pandeiro, né, na história do maculelê. Vocês tinham comentado no início da live que vocês tinham uma fita que foi gravada. Vocês têm como colocar para nós ouvirmos aqui? Ou como é que vai ser? Ou não dá? Não, uma fita, não tem. uma fita não, um vídeo, né, mestre? Um vídeo, tá no celular aqui. Eu vou, como eu falei pro senhor, eu vou mandar para vocês aí, para vocês verem, dar uma olhadinha, entendeu? E até tirar dúvida, porque tipo, tirar as dúvidas que está sendo colocado aí, certo? Porque tem coisas que a gente não pode soltar, porque a gente não está colocando a imagem dos outros assim abertamente, até o que vai ser colocado no vídeo vai chatear algumas pessoas. Então a gente está aqui para poder deixar todo mundo bem e a gente ficar bem com todo mundo. Não, legal, perfeito. Não, eu acho que Mas vocês têm toda eu quero que você olhe isso aí, entendeu? Com certeza. Eu preciso que você escute, veja. Tá. E vocês querem que nós divulgue ou não divulgue? Não, se fosse para divulgar, eu ia divulgar para vocês verem. Porque Perfeito. Tem coisas que é melhor a gente deixar quieto, mostrar para vocês verem. E vai envolver outras pessoas. E vai envolver outras pessoas e não é legal. Certo. Porque Não, tem coisas que é em off, A gente toma muito cuidado. Não. A gente tem que sempre toma muito cuidado nessas questões. Mas vamos lá, cadê o pessoal que está perguntando aí? Aqui, ó, o mestre Máximo, aqui. Opa, meu mestrão aí, meu grande mestre. Tá direto aqui e fez um comentário, nós temos que ressaltar o comentário do mestre. Temos que ressaltar a importância de Carlito no maculelê. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre Carlito? Sim. Então... Carlito, sim. Mas manda ele falar aí, mestre. O contramestre fala, quem sabe a gente vamos fazer uma coisinha, então, assim, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Já entendeu, né? Então, manda aí, vamos aguardar um pouquinho. E vocês têm alguma coisa ainda que não falaram sobre maculelê, vocês querem falar ainda, enquanto a gente aguarda o convite aqui? Tem alguma coisa ainda que vocês não falaram? Não tem outras perguntas aí, não? Deixa eu ver Existe aqui. uma combinação dos toques? Não entendi a pergunta. São 5 toques, né, que vocês falaram. Sim. Então, como são 2 atabaques, tem algum toque que combina com o outro? Os dois fazem o mesmo toque, é isso? Pô, legal. Na realidade, todos. Ficou sem áudio de novo, mestre. Mestre, está sem áudio novamente. Ainda sem áudio. Ainda sem áudio. Agora foi. Sim. Vamos lá.
Então, é como eu falei no início, né? Existem pessoas que tocam candomblé, né? Mas que quando eu estou tocando uma maculelê, hoje eu escolho as pessoas para tocar o maculelê comigo, né? Então, eu não é todos que eu acho que se encaixa, né? Tem vários aqui, principalmente aqui na cidade. Tem várias pessoas que trocam tabaco muito bem, são exíbios tocadores, né, de atabaque, mas quando vai tocar maculelê, não me agrada. Então, assim, por conta disso, eu sempre preparo uma pessoa para que essa pessoa sempre toque comigo, né? É isso que eu faço. E os toques, a gente toca os mesmos toques, né? Diferente do candomblé, que cada um toca um toque, né? E a gente toca os mesmos toques. Agora, tem a questão do sentimento, né? O maculelê tem essa questão, o sentimento, você conhecer a musicalidade, você tocar com prazer, que aí tu vai entender o momento que precisa de dar uma virada, de dobrar, o momento que precisa de você baixar um pouco o toque. Então, envolve essa questão muito de sentimento. E a pergunta que o senhor fez aí no começo, mestre, se tinha mais alguma coisa a respeito do maculelê, assim, para falar, não foi isso? Isso. Mas as perguntas estão vindo, talvez até através do que a gente tem para poder responder para vocês, né? Eu estou procurando algumas perguntas. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Eu, como puxador, que a gente tem que fazer tudo, todas as funções dentro do maculelê, mas assim, cada um tem seu ponto ali para poder estar fazendo a sua parte. Então, o puxador, ele toma um maior cuidado, que isso a gente não vê, é uma diferença grande que a gente vê dentro dos maculelê, que os pessoal faz aí, porque o puxador, ele tem que dançar de várias formas. Mas isso aí era o Vavá que dizia, porque a gente dança, como o pessoal fala, dança o maculelê, a gente pula o maculelê de várias formas, entendeu? Ficou sem som de novo. Mestre ventilador e contramestre pandeiro, ficou sem som. Tem alguma coisa que acho que está perdendo contato aí, que é só você dar um tapinha ali no... Tá sem som ainda. E agora? Voltou. Agora sim. Pronto. Então, como eu estava falando, mestre, o pessoal que faz o maculelê é só um toque para eu poder dar esse pessoal. A pessoa que está puxando, a pessoa tem que entender que a forma de pular o maculelê, quem está puxando, tem que olhar a musicalidade, porque o puxador ele não pode pular igual as outras pessoas que estão ao redor da roda, certo? O puxador ele está sempre fazendo algo diferente através da musicalidade. Talvez algumas pessoas falem, mas eu não vi isso porque não foi comentado e Vavá nunca comentou isso para ninguém. Mas ele sempre falava a diferença do puxador, o que acontecia. Porque tinha um puxador dentro do maculelê na época de Vavá que chamava Carlinho, né? Uhum. Então ele era muito, muito bom mesmo. Até hoje está vivo, é cristão hoje, mas era o que simbolizava o que ele pedia. E hoje, isso quem faz sou eu. Perfeito. Uma outra pergunta que surgiu aqui é para vocês contarem uma história interessante sobre o mestre Vavá, uma história que vocês acham engraçada, uma história curiosa das suas apresentações. O Cabeleira nos ajudou com essa pergunta aí. Muito bom, muito bom. É bom que vai fazendo que as coisas venham à mente, né? Então, eu vou contar uma história que quando o Ventila me falou dessa live, eu falei, pô, Ventila, eu não sou muito de estar, né, com essas coisas e tal. Eu já fui convidado várias vezes, né? E eu sempre vou dando o meu jeito, sabe? Mas então, assim, uma história que Vavá sempre contava, né, não é engraçada, não, mas ela
curiosa, né? Porque a gente vê hoje que, tipo, hoje vou fazer uma alusão à capoeira. Existe hoje capoeirista de todos os tipos, né? Existe o tocador, existe o compositor, existe o intérprete, né? Então, assim, no maculelê era diferente, né? O Vavá, quando ele começa no maculelê, uma coisa que acho que ninguém nunca nem teve curiosidade, né? Vavá era canhoto. Então, para pular o maculelê, o canhoto traz uma dificuldade para o puxador tremenda, né? E aí, Vavá, por ser canhoto, o Popó diz que Vavá não servia para pular maculelê na época, né? E aí, Vavá fica meio que cabisbaixo, né? E aí falou, poxa, como é que eu não sirvo para pular maculelê? Eu tenho um balanço bom, eu bato firme na grima, e eu não sirvo para pular maculelê, o que é que está acontecendo? E aí ficou aquela, sabe? Ele aí, Popó, e viaja, vai para Salvador. Aí vai treinar capoeira e trabalhar e tal, e aí volta, né? Quando volta, eu quero participar do maculelê, que eu gosto e tal. E aí vai para o maculelê, Popó meio que, sabe? E aí Vavá pede para cantar uma música. E aí, dessa vez que ele pede para cantar essa música, que Popó aí diz, o cantador do maculelê é esse aí. Então, assim, essa é uma passagem que acho que poucas pessoas... Acho que ninguém sabe, né, isso aí. Né, que Vavá, ele forçou, de uma certa forma, a ser o cantador do maculelê. E uma parte engraçada, mestre, que ele falava sempre quando ele ia viajar, ele chegava, aí arrumava a mala, arrumava tudo, aí daqui a pouco ele dizia assim com minha mãe, né? Vou ali. Aí minha mãe, já vai pra onde com essa mala arrumada, rapaz? Eu vou ali, rapaz. Ali aonde? Vou ali na Alemanha, rapidinho. Então ele dizia que ia ali, a Alemanha lá na cara. Só pra descontrair, mestre. Cadê o nosso contramestre? Ele fugiu, foi? Não, ele deve estar com alguma... O estagiário Pezão aí, conta para nós onde é que tá. O Flávio deu uma sumida. Mas é que ele já passou a bola aí, ó. O estagiário está no lugar dele, agora vai assumir. Agora, vamos ver. Já derrubamos um. O estagiário Pezão é o vice do Contramestre Fly. Então, na história do Brasil, a gente tem muito isso. O vice está assumindo, né? Está sendo bem instruído, está sendo bem instruído. Ó, tem uma outra passagem aqui que o mestre Máximo comenta, que eu estava na última apresentação de Popó do maculelê, na Praça da Purificação. Creio que foi em 1968. Eu tinha cerca de 12 anos. Só para dizer que o... 68? Eu faltava 5 anos para ser germinado. Não, e eu só quero dizer que o mestre Máximo, com isso, ele entregou a idade. É só fazer uma continha rápida. O mestre Máximo entregou a idade. Dei uma rasteira na milanada. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. O maculelê tem... então, vamos tentar definir os cargos na estrutura. Tem os tocadores, né? 2 atabaques. Ou é um que toca 2? Não. Cada um toca 1, né? 2 tocadores. O agogô, que é o cantador. Mas lembra sempre dessa parte que eu falei para o senhor, né, mestre? O agogô é quem inicia, mas sempre pode sofrer uma mudança, porque às vezes não tem um cara ideal para tocar um atabaque. O cara não pôde ir, então aí aquele cantador, ele pode ir lá. Sim. Inclusive, hoje quem canta sou eu. E eu sou o tocador de um dos atabaques. Perfeito. Aí nós deixar temos bem o puxador. Claro que... Não, claro, perfeito. Sim, perfeito. Falar mesmo. Aí nós temos o puxador, né? Sim. E depois, nós temos 17 pessoas, segundo o tradicional, 17 pessoas compondo como é que é? O círculo. O círculo. É essa a estrutura que está posta no maculelê, né? Sim. Positivo. Show. Então,
Mestre, nós estamos chegando com 1h45, a nossa live geralmente tem 1h30. Hoje nós demos uma esticada aí, ó, voltou, depois da rasteira que levou, voltou. O estagiário Pezão já devolve os trabalhos contra a Mestre Fly. E eu gostaria, assim, ó, nesse finalzinho, nós vamos encaminhando para o final. Se alguém ainda tiver alguma pergunta para fazer, pode ainda fazer. Mas a gente gostaria de que vocês dois pudessem deixar uma última mensagem, contar uma última história ainda. As histórias foram sensacionais. Falar alguma coisa que não falaram ainda, para nós nos encaminharmos para o fim do nosso trabalho de hoje aqui. Tá? Fique à vontade. A palavra é com vocês, as últimas considerações. Então, eu já ia pedir mesmo para me ausentar, né? Eu estou indo agora para o sítio agora, né? Eu estou indo com meus filhos. Eu vim aqui só para poder participar dessa conversa com vocês. E eu vou agora para o sítio. Então, Estamos sem som. Daquele tapinha aí no... Não voltou. Eu acho que está com mau contato. Nós estamos sem som ainda. Quem sabe tira o fone, tira o... Aproveite no final agora, Contramestre, pode tirar o fone, daí você pega o celular, faça a sua fala, depois o mestre ventilador faz a dele. E antes... Está ouvindo agora não? Agora estamos. Só uma coisinha. Antes, tem alguém que está mandando um abraço para vocês há horas e eu acho que eu deixei passar. E eu posso tomar uma rasteira depois de uma próxima roda se eu não falar. Algodão Capoeira, mande meu abraço, pelo amor de Deus. Um forte abraço, meu amigão. Um dos primeiros que eu conheci aí no Rio aí, né? Algodão, um cara que abriu as portas para nós aí, que fez esse intercâmbio aí com o mestre Camisa. Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Algodão, grande abraço para você, né? A gente tem que agradecer de coração, porque através de você a gente conseguiu, né, ter um contato grande com o Camisa, o Cobra e a turma lá dentro. E tamo junto, viu? Então, prosseguindo, a mensagem que eu deixo para todos, né, aqueles que contribuíram, que vão contribuir para o Maculelê, né, que procure pesquisar, que procure buscar, né, que componha também, isso é importante, né, que a gente precisa também de novas músicas. Teve uma pessoa que me perguntou se poderia compor, claro que pode, não saindo das raízes, né, não fugindo um pouco das raízes, acho que é muito interessante a gente estar produzindo. Então, assim, um forte abraço em todos aí, todos que participaram, aqueles que tentaram participar e não conseguiram também, que pelo que eu vi aí foram muitas pessoas participando, né? Então, um forte abraço e que vocês nunca deixem de ser aquilo que você é. Seja sempre o natural, seja sempre humilde, que tudo na sua vida vai dar certo. Um ótimo abraço em todos. Show de bola. E mestre ventilador, na sua fala final, o pessoal está perguntando, e vocês já falaram sobre quais toques? Vou deixar bem claro, eu não lembro mais quais os toques, porque tem esse déficit de atenção aqui, já me esqueci o nome dos toques. Mas se puder repetir novamente, porque o pessoal está... Quando eu terminar, eu falo. E uma última informação, aquele LP que eu mostrei para vocês ali, que era um compacto, sim. Segundo o Cabeleira, o compacto de Maculelê é da mesma coleção do disco de capoeira do Mestre Vavá. Então, só para deixar que apareceu eles fazendo ali na coisa ali. Vou mandar a foto para vocês depois, tá? Certo. Fique à vontade, então, deixa eu falar só mais uma coisa que eu esqueci aqui. Nenhuma das esposas de Popó
nunca pulou maculelê e nunca jogou capoeira. Isso a que está viva falando. Certo? Nesse vídeo ela fala isso. Só para deixar claro para vocês também, porque pode acontecer de alguém falar, alguém tá falando isso aí e você já tá sabendo disso, certo? Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês, principalmente a praia aí que a gente teve um contato muito grande, a gente veio se falando. Duda, um forte abraço também para você. Obrigado pela compreensão, obrigado pelo convite, certo? Pezão também aí na contenção aí, né? Um abraço. Eu espero ver vocês tudo de perto, a gente poder trocar uma ideia legal, até coisas que a gente quer falar para vocês, porque a gente vê que a melhor coisa que tem o ser humano é quando a gente começa a falar a verdade. A gente já está chegando em uma idade que a gente não pode mais estar mentindo, estar falando coisas que não acontecem, entendeu? Então, em relação ao maculelê, eu só tenho que dizer assim, gente, continue fazendo, lembre que a internet está aí, os livros, as pesquisas que vocês fazem é legal, mas por enquanto, só para ressaltar para vocês, era 10 filhos, hoje são 9. Se você procurar, vai ter alguma coisa para passar. Mas do lado de Vavá aqui, existe ventilador e pandeiro, existe nosso outro irmão que faz, o Valmir, que faz também samba, às vezes faz maculelê, entendeu? Que está nativa também. E dizer a vocês, não tenha vergonha não, o número da gente, a hora que vocês precisar, a gente vai estar aí para poder tirar dúvida, o que precisar a gente está presente, porque o que a gente aprendeu, ele sempre disse que é para a gente passar, a gente não vai guardar, certo? A gente não pode guardar, a gente não pode esconder a realidade. Agora o bom é assim, vamos lembrar das memórias certas, vamos falar das pessoas que contribuíram e vamos dizer assim, gente, não esconde não fica tesando, se tem alguma mágoa lá no final, guarda isso e vamos para frente, que o mundo está aí para todo mundo, tá certo? Em relação ao toque, mestre, Barra-Vento, Congo de Ouro, que o senhor perguntou aí, Ijexá, a Jurema e a Louvação, tá bom? As pessoas que tá com alguma dúvida, e caso queira mais alguma coisa a respeito disso aí, pode entrar aí no Instagram, Mestre Ventilador, tem um pandeiro que é o seu... Eu não tenho. Não tem. Pandeiro... Legal, entendeu? Então, mas aí tem o número dele, eu posso dar, e as pessoas entrar em contato com... Desculpa, entrar em contato com ele, entrar em contato comigo. Estamos aí para ajudar, para aprender com vocês o tempo todo, gente. Então, mestrão, aqui eu vou deixando um grande abraço para vocês, uma boa noite, que Jesus abençoe a gente, vai dando força para a gente poder cuidar dessas pessoas aí que tá precisando de ajuda, tá? Essa ação que está acontecendo, de alguns mestres, está fazendo doação de cesta básica, aquelas coisas todas, isso é muito importante também. Tá certo, mestre? Muito importante. Show de bola. Eu queria, de minha parte, antes de eu falar, o Pezão, vai dar o teu boa noite aí pro pessoal aí também. Não, show de bola. Agora esclareceu várias coisas, né? E apareceu mais coisas também. Mas a satisfação de estar junto. Espero, de repente, próximas vezes estar junto e volta. E obrigado e boa noite. Valeu, Pezão. Um abraço. Eu vou fazer a minha fala agora e depois eu passo contra a Messi Fly também para ele fazer o encerramento. E eu queria, de minha parte, agradecer demais a disponibilidade de vocês, agradecer os esclarecimentos que vocês nos passaram. Tenho certeza que para muitas pessoas que estão conosco foi de extrema valia e esclarecedor demais. Eu já bati do meu jeito, saltei do meu jeito maculelê também, e hoje vi que, como sempre, a gente estava fazendo parte de um folclore e não da história real, né? Mas a gente nem por isso deixou de levar o nome do maculelê também à frente. E nessa época nós já falávamos do Mestre Popó. Na época eu não conhecia a história do Mestre Vavá,
mas a gente já falava do mestre Popó, porque já tinha lido em algum lugar. E aí eu vou citar uma fala do mestre Moraes, que ele, há uns dias atrás, ele disse que essas lives, elas estão servindo como lives a jato, né? Uma lava-jato, né? Live a jato. Isso aí foi uma fala do mestre Moraes, porque está vindo à tona muita coisa, né? Muita coisa que a gente não sabia, muita coisa que a gente tinha ouvido de uma outra forma. Então, está servindo para vir um pouco de verdade à tona. E eu realmente agradeço demais, mestre Ventilador, Contramestre Pandeiro, pela disponibilidade de vocês de passar 2 horas contando histórias da boa. Muito obrigado. Vou passar para o Contramestre Fly para fazer o seu encerramento de qualidade também. Contramestre Fly, é com o senhor. Obrigado a todos pela presença em mais uma live. Obrigado, Contramestre Pandeiro. Obrigado, Mestre Ventilador, pelo bate-papo, pela disponibilidade de vocês, né, por essa oportunidade de poder esclarecer para a gente, porque é sempre bom a gente ouvir da família também O Contramestre Fly, deixa eu interromper rapidinho aqui, só para dizer que a minha esposa está assistindo, e se ela não for citada aqui, eu não sei aonde eu vou dormir hoje. Então, era só para dizer isso. Tá bem, pode concluir. Fernanda. Obrigado, mestre. Obrigado pelos papos aí também, e até a próxima. Show de bola. Um abraço para sua esposa aí, mestre. Um abraço para Valeu. Boa noite.